coisa, no seu dia a dia, você tem protegido o seu coração das influências que distorcem a realidade do Evangelho? Ou você tem permitido que sentimentos e vozes externas definam a sua fé? Hoje nós vamos falar sobre o tema Guarde o seu coração. E o nosso texto base está em 1 Tessalonicenses 2,4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar a pessoas, mas a Deus que prova os nossos corações. Deus quer que você tenha uma vida extraordinária. Peraí, Regina, o que é ter uma vida extraordinária? Não se trata de viver uma vida sem nenhum problema. Significa andar contra a maré deste mundo, porque o mundo ele sempre tenta nos levar para o caminho mais fácil, para aquele caminho que é cheio de prazeres. E não viver por conta ou aprovação alheia é uma coisa também que é muito importante. Vemos que Saul, por exemplo, foi um grande rei. E o reinado dele foi vivido de uma forma positiva e agradável para Deus, enquanto ele ouvia a Deus e obedecia a Deus. Porque ele buscava agradar a Deus e ele fazia isso. Ele agradava a Deus. Mas a partir do momento em que ele começou a dar ouvidos ao que o povo queria, aí ele perdeu a graça diante de Deus. Deus se desagradou dele e Deus terminou o reinado de Saul ali, por conta disso, por ele querer agradar as pessoas mais do que a Deus. Então, não viva por opinião alheia. Pessoas não definem quem você é ou como você deve viver, mas Deus, sim. Porém, nós somos chamados a viver em comunidade, então que nós busquemos nos cercar de pessoas que têm uma fé mais profunda, uma fé mais forte, uma fé mais fundamentada na palavra do que nós mesmos. Vamos falar rapidamente sobre 3 tópicos. Tópico número 1. Nosso coração é um campo de prova diante de Deus. Vemos ali no Salmo 139, nos versículos 23 e 24, embora eu só vá ler um pedacinho, tá? Mas leia lá depois. Está escrito: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Esse foi um pedido de Davi, um homem, o único homem na Bíblia que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi era sem pecado? Não. Davi foi homicida, foi adúltero, entre outras coisas. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele também sondava o próprio coração. E quando ele via algo que não estava em sintonia com a palavra de Deus, ele mudava de rota, ele convergia e buscava e andava no caminho que Deus apontou para ele como o caminho certo. Veja, Deus não se impressiona com palavras bonitas ou com aparência bonita. Falando ainda de Davi, quando Samuel foi ungir o próximo rei, que no caso seria Davi, primeiro entrou o irmão mais velho de Davi, bonito e alto. Samuel se impressionou e achou que era ele, mas Deus disse: não é este. O próprio Saul era um homem muito bonito, mas a beleza dele, a aparência dele não o impediu de perder o reinado. Por quê? Porque Deus não atenta para isso. O verdadeiro teste de Deus para mim e para você está no nosso íntimo, naquilo que está dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração e na forma como nós vivemos. Então eu pergunto a você, o que há dentro de você que precisa ser purificado? 2. Guardar o coração é proteger nossa motivação. Não para agradar a homens, mas sim a Deus. A quem você está tentando agradar? E essa pergunta também tem que fazer para mim continuamente. O coração, ele se contamina facilmente com desejo de aceitação, com orgulho, com inveja ou com o medo. Guardar o coração é escolher viver diariamente
e viver para a glória de Deus. Como você tem reagido diante de elogios? Eles têm gerado orgulho, vaidade no seu coração? Ou você os recebe como um fato natural diante de algo bacana, de algo legal que você fez? Como um fruto do seu trabalho diante de um bom trabalho, e não como algo para você se achar o tal. Também há aqueles que ficam feridas na alma, não sabem, não conseguem receber elogios porque não se acham merecedores. Muitas vezes lá na infância ouviram palavras negativas, palavras de humilhação, em situações de humilhação, muitas vezes por alguém da própria família, às vezes pelos pais, e hoje tem dentro de si a marca do não merecimento e lutam contra isso. Mas isso não é uma coisa fácil. Seja qual for o seu caso, meu amigo, você encontrará um caminho para conhecer o Senhor e a sua verdadeira identidade conosco aqui no Colo do Pai. Aqui embaixo tem um link para você participar do nosso treinamento Fundamentos da Fé. Aqui você vai entender qual é a sua identidade, de acordo com o que está ali em Gênesis 1:26, e também com mais uma outra série de coisas, um monte de coisas bacanas que Deus tem falado a teu respeito. Coisas que você é e que até hoje você não conseguiu entender que você é. Você aprenderá a viver na justa medida da autoestima e aprenderá a guardar o seu coração, tal como está escrito em Provérbios 4:23, que diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 3. Um coração guardado sustenta um evangelho verdadeiro. Fomos aprovados por Deus a ponto dele nos confiar o evangelho. O Senhor nos encarregou de difundirmos o evangelho entre os povos, entre as nações, entre os vizinhos, entre a família, para todos. Mas Deus confia o evangelho a corações íntegros. Deus não espera que pessoas que não são capacitadas, que não têm um coração íntegro, falem acerca dele. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem porque elas estão tão cheias de coisas que não vêm do Senhor, que são incapazes de propagar o evangelho do Senhor. Isto porque quando o nosso coração, quando o seu coração, quando o meu coração está firmado nele, a nossa vida se torna uma mensagem viva dele. E é para isso que nós vivemos. Podemos almejar e ter uma vida próspera financeiramente, podemos até ser ricos, milionários, mas esse não é o propósito da vida de um cristão. E também somos chamados a viver aquilo que nós pregamos. Não podemos ter uma vida diferente daquilo que a gente fala, daquilo que está na palavra. E tudo isso começa no coração. Então eu quero te fazer algumas perguntas para você responder para você mesmo. Você tem guardado o seu coração do orgulho, da vaidade, do medo ou da busca por aceitação? Você está disposto a deixar Deus sondar e moldar o seu coração? Que hoje você e eu possamos dizer como Davi disse: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças pelo teu amor incrível. Graças te damos pelo seu coração tão cheio de amor. Capacita-nos a te buscarmos de forma adequada e a vivermos uma vida digna de quem é teu filho, teu herdeiro, teu amado. Mostre-nos quem deverão ser nossos mentores na caminhada cristã e que nós e eles não andemos por caminhos tortuosos ou por atalhos, mas sempre pelo caminho reto que leva a ti. Que nosso coração seja sempre puro e que nossa sede e fome por ti e pela tua palavra sejam insaciáveis. Que críticas e elogios não nos abalem, a não ser aquelas que, porventura, sejam feitas por ti. Amém. Eu te agradeço por esse tempo investido espiritualmente aqui conosco e eu te digo, o Senhor te espera aqui amanhã no Colo do Pai. Tchau!